Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nosso pedido ao nosso Deus, que a sua palavra seja enraizada em nosso coração, que Deus tenha misericórdia de nós, e ao ouvirmos as Santas Escrituras, o nosso Deus faça-nos ainda mais parecidos com Cristo Jesus. Verso de número 60 em diante está escrito assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? A pergunta que Jesus faz aos discípulos. Verso 62. Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós, olha que coisa terrível, é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de cada um de nós. Mediante o que nós lemos, meus irmãos, podemos entender que existem os verdadeiros seguidores de Cristo, os filhos de Deus, como também, infelizmente, nós temos falsos seguidores do Filho de Deus. E uma das principais características que diferenciam esses dois grupos se referem também ao que eles esperam do próprio Senhor Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. A verdade é que os falsos não reconhecem a sua verdadeira necessidade, ou seja, eles não sabem de fato o que realmente precisam, apesar que, mesmo aqueles que se consideram verdadeiros discípulos, também não podem com exatidão saber o que precisam. Mas os falsos, aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas de fato não sabem, porque não querem Cristo Jesus, a ideia que ele tem da pessoa de Cristo é a necessidade de Cristo lhe conceder benefícios materiais. Os verdadeiros, meus irmãos, por outro lado, entendem que a pessoa de Cristo não é apenas aquele que supre as necessidades pessoais, mas o que eles esperam não são benefícios materiais, são espirituais.
Os falsos, na verdade, eles se decepcionam com Cristo facilmente. Se decepcionam com a pessoa de Cristo, porque, de fato, meus irmãos, eles não terão muitas vezes o que lhe esperam. Porque nem todos receberão cura, nem todos receberão de Jesus milagres, nem todos receberão de Jesus o que eles pensam ou que sonham. Os verdadeiros, porém, não aguardam apenas o milagre, apesar que o milagre seja algo que buscamos, a cura seja algo que buscamos. Mas os verdadeiros buscam apenas a misericórdia e estão como Paulo: a sua graça já me basta. E a pergunta que eu faço para nós essa manhã: qual é o grupo que nós estamos inseridos? Daqueles que se dizem de fato de Jesus, mas estão decepcionados com Deus, estão decepcionados com Jesus porque Jesus não lhes deu o que desejou o coração, ou aqueles que mesmo buscando o Senhor, o seu favor, a sua graça, mas ainda não receberam porque entenderam que Jesus não quis operar o milagre, mas continuam crendo naquele que é Senhor sobre todos nós. A reação que devemos ter a essa palavra, ou a resposta que Jesus dá, quando eles viram Jesus operando milagres, andando por sobre o mar, a multidão, meus irmãos, o espera, pega um barco para ver onde Jesus estava, e de repente Jesus já está na margem do outro lado, e tem uma multidão esperando, e alguns aguardando que eles também pudessem receber a operação do milagre de Cristo Jesus. Mas quando nós chegamos no final deste capítulo 6, nós vamos ver a reação diante do ensino que Jesus traz àqueles que com grande expectativa aguardavam o milagre, a recuperação física, alguns talvez o desejo de serem libertos, enfim. O ensino de Jesus neste capítulo não era porque ele andava apenas por sobre o mar, não era apenas aquele que multiplicou pão e peixe. A expectativa do ensino de Cristo a eles era que ele falava sobre o pão, mas não era um pão físico. Não é um pão que é produzido por padeiros, que estão ali, meus irmãos, com a intenção de vender o pão e com o ganho do pão sustentar a família. Jesus Cristo estava ensinando muito mais do que o pão físico. Ele estava ensinando sobre o pão da vida, sobre o alimento espiritual, que sacia a nossa alma sedenta e vazia muitas vezes dele mesmo. Ele é o pão da vida. Só que a reação de alguns é indignação. Estão indignados porque Jesus Cristo lhes ensinava sobre o pão da vida, mas eles não queriam o pão da vida, queriam o pão físico, a necessidade física. E quando nós vemos aqui, alguns não aceitam o ensino de Cristo. E para que possamos entender o motivo, e que devemos lembrar aqui sobre os eventos anteriores, o que acontece? Verso de número 2, capítulo 6. A palavra do Senhor diz que seguia numerosa multidão, porque tinham visto o quê? A palavra, o ensino da palavra. É esse o motivo que levou as pessoas a seguirem Jesus? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versos 14 e 15. Essas pessoas queriam fazer Jesus um rei, porque entendiam mais o lado político do que o espiritual. Versos 14 e 15, olha só.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha o interesse. Esse deve ser rei entre nós. Claro que ele era, né? Mas não era a ideia do rei celestial. Era a ideia do rei político. Verso de número 22. Ficaram, irmãos, até ali o dia seguinte, próximo ao lugar do milagre. Eles acharam: não vão ficar perto do lugar do milagre. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Outro evento de interesse pessoal e não espiritual. Versos 24 e 25. Os eventos que antecedem ao que nós vamos aqui expor, que estamos expondo. Atravessar o mar à sua procura. Versos 24 e 25. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Não pergunto, o senhor está bem? Está tudo tranquilo? Mais uma vez, apenas a pergunta do interesse. Enfim, essas pessoas, meus irmãos, estavam entusiasmadas com Cristo. Estavam entusiasmadas com o poder que ele operava. A procura de Jesus não era porque ele estava ensinando, infelizmente. Era a procura, volto a dizer, dos benefícios materiais que essas pessoas poderiam obter com Cristo Jesus. Mas observando, meus irmãos, que todo entusiasmo era motivo de esperança de que Cristo lhes daria benefícios materiais, isso fica muito bem claro, que a palavra, tanto a palavra de Cristo, não era importância para alguns. A palavra de Cristo, o entusiasmo deles, não era a palavra de Cristo. Eles queriam pão, verso de 26. Queriam um rei político, verso 15. Queriam sinais, verso 30. Ou seja, toda a esperança deles girava em torno da necessidade da vida pessoal. E é isso que eles esperavam de Jesus. E quando me reporto, meus irmãos, para os nossos dias, não é tão diferente hoje. É evidente que buscamos em Cristo o suprimento das nossas necessidades, porque precisamos, é fato. Nos achegamos à casa do Senhor, porque as necessidades nos vêm, elas não vão parar. As necessidades, elas surgem todos os dias, nos surpreendem todos os dias. Contudo, às vezes, a nossa mente pecaminosa, materialista, não nos permite entender a figura de Cristo. O que Cristo usava como figura de ser pão. O que Cristo estava fazendo ali era muito mais do que um milagre físico, era muito mais do que a multiplicação de pães e peixes. Jesus lhes apresentava a vida eterna. Jesus lhes apresentava o reino celestial, mas a mente pecaminosa, a mente materialista não os permitia entender que Jesus Cristo estava os ensinando sobre eternidade. No momento Jesus Cristo falava sobre a sua carne, sobre o seu sangue, eles não entenderam. Olha, vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue. Mas ele não estava falando de transubstanciação, consubstanciação. Ele não estava falando, meus irmãos, de algo literal. Ele estava falando sobre causas espirituais, que ele daria o seu corpo, derramaria o seu sangue, não de forma literal que comeremos ou beberemos.
mas ele estava mostrando o sacrifício eficaz e eterno, estava lhes apresentando a salvação que não poderia ser encontrada em mais nenhum homem, a não ser pelo perfeito, pela ovelha muda, que seria entregue nas mãos das pessoas para ser morto, mas para ressurgir em glória e majestade. Só que, meus irmãos, eles ficaram escandalizados, indignados. Alguns se sentiram talvez até ofendidos. Eu acho interessante que, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, independente do que nós pregamos, às vezes esse é o sentimento de muitos. Quando a gente prega a palavra, se sentem ofendidos, escandalizados, se sentem, meus irmãos, muitas vezes, não era para isso o pastor ter pregado. Eu não acho, eu não concordo com isso. Se nós pregamos aquilo que não é Bíblia, pode ficar indignado, escandalizado, pasmem, se atemorizem, mas quando pregamos a palavra do Senhor, essa não deve ser a reação dos verdadeiros filhos de Deus. Os falsos filhos de Deus se escandalizam com a palavra. Os verdadeiros filhos de Deus se deleitam com a palavra. Os falsos filhos de Deus se indignam porque estão pregando contra o pecado. Os verdadeiros filhos de Deus se sentem bem porque está sendo ensinado que o pecado não presta, mas a salvação lhe é garantida por Jesus Cristo. Verso 60, essa foi a palavra. Duro isto é, Senhor, duro é este discurso. Quem é que pode ouvir, Jesus, o que o Senhor está dizendo? É a mente da carnalidade falando. Duro é este discurso. Meus irmãos, quando eu estava meditando nesse capítulo 6, eu pedi perdão a Deus, porque eu comecei a me recordar sobre quando eu ouvia pastores pregando sobre determinados assuntos, eu me sentia ofendido. Não hoje, claro, mas antigamente eu ficava, rapaz, não era para pastor Samuel ter pregado isso logo nesse culto. Para que isso? Não era para ele ter falado, porque não é culto para isso, meu irmão. Outros pastores, aqueles que viveram na época do pastor João Ximenes, na época de Raul Costa, não, na época que eles pregaram, não era para ter falado. Eu me lembro de muitas palavras que eu via na minha adolescência. Eu falei, Senhor, eu me recordo disso, eu quero pedir perdão, porque eu pequei contra a tua palavra e contra o Senhor. Porque ouvir a palavra de Deus para os verdadeiros filhos deve ser um maná que ele come muito mais do que caviar, aleluia, que um churrasco feito, do que um convite ir para o restaurante pelo pastor Zé Maria lá em Sumé. É muito mais do que isso. E eu entendo a razão, porque volto a dizer um texto que eu sou apaixonado pelo apóstolo João, escrevendo em sua carta, capítulo 5, de primeira carta a João, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Por que não são pesados? Porque aqueles que nasceram de Deus, nasceram pelo seu Espírito Santo, quanto mais palavra ouve, quanto mais palavra lê, ele se deleita, ele se satisfaz, ele gosta. A exortação vem, o ensino vem, a palavra vem, ele diz, vem mais Jesus, vem mais porque estou gostando. Esse é o Filho de Deus ouvindo a palavra de Deus. Jesus procura, meus irmãos, mostrar o caminho da verdade a essas pessoas. E ali a gente vê a bondade de Jesus diante daqueles que ignoraram a sua palavra. Jesus não responde com ignorância. Jesus não responde, meus irmãos, com palavras de escândalo. A verdade é, eles consideravam a palavra de escândalo de Jesus porque espiritualmente eles não entendiam nada. Mas o que diz o Senhor?
Jesus observando a tolice daqueles homens que duvidavam das suas palavras, porque é tolice não ouvir a palavra do Senhor, porque eles não estavam crendo, não criam que Jesus é aquele que desceu dos céus. Agora imagine só, meus irmãos, quando Jesus falava que Ele era o pão da vida, era o Filho de Deus. Imagine ao Jesus dizendo: olha, eu sou filho de Deus, desci do Pai, fui enviado pelo Pai. Imagine agora Jesus dizendo: olha, você agora vai ver subindo, como Ele subiu. Ficariam escandalizados, porque eles não estavam crendo na pessoa de Jesus. E assim, meus irmãos, como aqueles incrédulos que erravam, duvidando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu dos céus, que breve vai voltar. Alguns talvez consideravam loucura o que Jesus Cristo estava ensinando, porque na verdade o Evangelho é poder de Deus, e é loucura para o mundo. Para alguns a palavra de Deus é insana. Para alguns a palavra de Deus, ela precisa ser desconstruída. Para alguns a palavra do Senhor não deve ser mencionada. E ainda tem pastores evangélicos dizendo que essa palavra está desatualizada. Se escandalizam mesmo, porque a palavra do Senhor, o Evangelho é escândalo para aqueles que não creem, mas é salvação e poder para aqueles que estão nela. Então pode nos chamar de loucos. Já viu o irmão louco que está do seu lado porque é de Jesus? Dá uma olhadinha para ele e dá a paz do Senhor, para esse louco de Jesus aí. Jesus continua mostrando a eles, meus irmãos, que eles não devem se apegar à carne, porque na verdade a carne não produz nada, ao contrário. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que existe o poder da carne, e quem pratica tais coisas, tais ações do poder da carne, não tem parte no reino dos céus. Então a carne, ela pode produzir sim distância de Deus, é isso que a carne produz. Mas o Espírito, quando é vivificado pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, produzirá vida, e vida em Cristo, que é abundância para cada um de nós. Por isso que quando a gente lê e pratica a palavra, a gente se sente bem, se sente jovem, animado. O gigante se levanta, mas você fala: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe, meus irmãos, que os inimigos vêm, que os... longe de Jesus. No entanto, meus irmãos, Jesus Cristo, que conhece os nossos corações, escuta a nossa alma, sabe o quanto somos, o que vamos fazer. Não é à toa que o salmista, escrevendo o Salmo 139, que ainda que chegue uma palavra na nossa língua, Deus já sabe o que vamos falar. A verdade é que Ele nos conhece antes da fundação do mundo, e sabe, com o seu atributo chamado presciência, o que vai acontecer daqui a 40, 30 anos. Nada se esconde, nada se oculta. Os
Jesus, meus irmãos, revela, porque como Deus onisciente, porque Jesus não deixa de ser Deus, por mais que esse Deus se encarne em homem, mas não deixou de ser Deus, não deixou de ter atributos divinos, a onisciência de um Deus. Olha só o que Jesus diz, verso 64, por isso que nada fica escondido diante do Senhor. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus, meus irmãos, sabia que desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Vemos aqui, meus irmãos, principalmente no capítulo 2, que João escrevendo que nada pode ser escondido diante do Senhor. E Jesus está mostrando que nada fica escondido diante dele. Devemos, muitas vezes, abandonar a ilusão que nos leva a acreditar que pertencemos a Cristo sem uma genuína conversão, sem nenhuma genuína fé. E achamos que Ele não existe muitas vezes em muitas coisas, e escondemos muitas vezes os nossos pecados diante dEle. Jesus está mostrando que Ele está no domínio do contexto que estava acontecendo. Não era apenas aqueles que abandonaram, mas dentro da sua própria casa, se podemos dizer assim, o traidor achou que poderia se esconder de Jesus. Pedro achou que ao negar Jesus, Jesus não teria conhecimento a respeito. Meus amados, Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece a sua vida em casa, no trabalho. Jesus nos conhece. E muitas vezes nós cremos que Ele não está vendo o que fazemos. Ele sabe de todas as coisas. E aqui vai um ensino para nós hoje na ceia. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, a forma indigna que muitos estavam ceando. Chegavam-se à casa do Senhor, a preocupação deles era o banquete e não a ceia. E faziam isso de forma desordenada. Por quê? Porque entre eles havia divisões, contendas. Entre eles existiam pessoas que viviam uma vida desregrada, uma vida sem Cristo, estavam por aparência. E Paulo mostrando-lhes a seriedade do compartilhar, do partilhar, melhor dizendo, dos elementos, que justamente é a ideia da comunhão que ele cita, quando ele fala na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tomando pão e tendo dado graças, disse: esse é meu corpo que é partido por vós, e quando nós comermos, devemos fazer isso em memória do sacrifício que Ele fez por nós. Mas isso deve ser um entendimento, meus irmãos, sem justamente as segundas ideias de que não, eu vou participar e a partir deste momento eu serei santificado porque eu bebo ou porque eu como. A vida de comunhão deve ser feita antes, durante e depois. Jesus Cristo conhecia quem o iria trair. E aqui eu percebo que muitos têm abandonado o Evangelho a partir do que Cristo ensina. Têm abandonado Cristo. Porque como nós pregamos ontem aqui no culto dos jovens, são orgulhosos demais para pedir perdão a Deus. São orgulhosos demais para pedir perdão ao seu irmão. Isso é orgulho, tá, meus irmãos? É soberba. E soberba precede queda. E tem muitos que estão caídos espiritualmente, porque ainda não pediram perdão a Deus pelos seus delitos e pecados. E estão participando como se tivesse tudo normal. Estão considerando, já que não aconteceu nada comigo até hoje, então não vai acontecer. Nós nos enganamos.
porque enganoso é o coração do homem. Porque a verdade da nossa natureza pecaminosa só vem incredulidade, meus irmãos. Eu tenho dito aqui na igreja que essa natureza que infelizmente herdamos de Adão caído, é uma natureza contra o próprio Deus. É por isso que o Senhor Jesus, a partir do momento em que o confessamos como Senhor e Salvador, o nosso velho homem não é melhorado, ele é morto. Agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aqueles homens estavam incrédulos. Mesmo com as explicações de Cristo, aqueles homens não se convencem e abandonam Jesus Cristo. E esse abandono, meus irmãos, implica em voltar à vida antiga, ao velho homem, que não quer mais andar com Cristo. Infelizmente, muitos abandonaram Cristo Jesus, e a pandemia é apenas uma justificativa para não mais se congregar. Ainda alguns, meus irmãos, estão resistentes na comunhão do corpo de Cristo, estão resistentes com a igreja, estão resistentes com os irmãos, estão resistentes com o próprio pastor, estão resistentes com a sua liderança, estão resistentes, eu falo no âmbito geral, com tudo que é Cristo. Porque estão decepcionados, abandonaram a Cristo por causa do discurso e do ensino de Jesus. E preferem viver uma vida miserável, porque assim, meus irmãos, já somos miseráveis. Se continuamos no pecado, somos pior do que ser miserável. A verdade é que essas pessoas não queriam ter interesse de Cristo. A verdade é que eles não queriam Cristo. Queriam o que Cristo poderia oferecer. E eu quero fazer uma pergunta a todos nós. Qual é o nosso interesse e por que estamos aqui nessa manhã? Qual é o interesse que nos leva a estar na igreja congregacional 13 de maio? O que te traz aqui nesta manhã? Você que está em casa, cultuando ao Senhor em sua casa, devido à impossibilidade de estar aqui, o que te leva a ligar o seu celular, o seu tablet, computador ou televisão para cultuar ao Senhor nesse dia? Será, meus irmãos, que apenas estamos aqui por causa do nosso desespero e não porque a razão é Cristo em nossa vida? Será que chegamos aqui na casa do Senhor porque precisamos de cura e esquecemos que Jesus, a sua presença é muito mais importante do que a cura física? Será que, meus irmãos, estamos aqui porque queremos um milagre financeiro, emocional e esquecemos que isso tudo é passageiro, mas Jesus Cristo deve ser eterno na nossa alma? Qual é a razão por que estamos aqui nessa manhã? Por um ato de desencargo de consciência, porque precisamos participar da ceia. O que eles queriam não era espiritual, mas material. Se Cristo não lhes dá, então eles o deixariam, como aconteceu. E eu penso isso, que é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Querem Cristo, os benefícios, suas curas. Eles querem o pão material, mas não querem o pão espiritual. Esses falsos cristos, falsos filhos de Deus, que são levados por profecias sem Bíblia, revelação sem iluminação da palavra, são levados por palavras sem entendimento da Bíblia, são levados por frases de efeitos evangélicos, porque hoje aqui mais tem, né? Frase de efeito. São levados por testemunhos pessoais que consideram além do que a palavra de Deus.
Porque o testemunho é importante, mas muita gente considera o seu testemunho pessoal muito mais importante que a palavra de Deus. Buscam avivamento sem Bíblia. Buscam visitação do Espírito Santo sem compromisso. Querem obter, mas não querem ser. Buscam, mas não se entregam. Batem, a porta abre, mas não quer entrar pela porta. Segue a Cristo, mas não negam a si mesmo. Não abandonam o mundo, não carregam a cruz, mas querem Cristo. Achando que Cristo é um office boy espiritual, que pode ligar a qualquer hora para ele. Me dê meia borda de prosperidade, metade de cura e a bordinha lotada de graça. A pergunta que eu faço para nós essa manhã é: o que nós esperamos de Cristo? O que nós esperamos de Cristo nessa manhã? É o pão físico ou espiritual? O que nós esperamos de Cristo nessa manhã é ver os milagres de Cristo, ou Ele nos apontando uma vida correta na palavra para alcançarmos a misericórdia? O que nós esperamos são os milagres que ouvimos e lemos da palavra, e aguardamos isso na nossa vida hoje, no nosso contexto. Ou será que queremos parar e ouvir o que Cristo tem a dizer pela sua palavra, iluminados pelo seu Espírito Santo? No entanto, aqueles que abandonaram Cristo, talvez nunca experimentaram o pão da vida. Aqueles que abandonaram Cristo, esqueceram-se de com quem estava falando com eles. E observe, que quando Cristo vê o abandono, pergunta a eles: discípulos, os 12, vocês querem ir também? Vocês querem ir juntamente com esses que me abandonaram? Que acharam escândalo o que eu estava falando? Pedro, esse Pedro, meu irmão, é um negócio sério, né? Pelo menos tinha coragem, Tiago. Jesus falou: vocês querem ir? Meus irmãos, eu não sei aqui dos mais antigos, mas antigamente os pastores, quando pregavam a palavra, aí dizia o seguinte: se você não quer ouvir, vai para casa. Não é assim que diziam, né? Tinha uns que era assim, né? Acho que irmãos e irmãs deve ter. Se não quer ouvir a palavra, vá-se embora para casa. Eu não vou te mandar embora para casa não, porque todos nós precisamos e carecemos da palavra do Senhor. Escute o que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Ouça o que o Espírito Santo está nos falando nessa manhã. Ouça o que o Espírito Santo, pela sua palavra, está falando contigo, comigo, conosco nessa manhã. Ouça! Talvez Jesus Cristo perguntasse hoje para nós: e aí, povo da 13 de maio? E aí, irmãos da 13 de maio? Vocês querem ir embora? Pedro, olhando para Jesus, tem uma reação maravilhosa. Isso é Jesus. Nos dias de hoje alguém falaria assim: tu está doido de falar uma coisa dessa? O senhor está doido, Jesus? Não seria alguém falando, né? O senhor está doido? Pedro olhou para Jesus: quê? Eles abandonaram, deixaram o Senhor. Mas para onde nós vamos? Que caminho nós tomaremos? Para onde nós iremos? Que destino nós tomaremos? Jesus, a verdade é que só o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Suas palavras são pão, é pão. Sua palavra é vida, sua palavra é eterna. Nós não arredaremos os nossos pés, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Como poderiam os discípulos deixar o pão da vida, meus irmãos? Como os discípulos abandonariam o pão que desceu do céu? Como os discípulos poderiam abandonar aquele ensino que Jesus estava trazendo?
Como poderiam abandonar? Ali estava diante deles a luz do mundo, o pão vivo, a água que sacia. Estava diante deles aquele que também era Deus, era Senhor sobre todos. Não há como abandonar aquele que nos dá o pão de cada dia, que supre as nossas necessidades espirituais todos os dias, que pode ter o poder de preencher a nossa alma vazia e seca. Somente Ele que tem um pão eterno e divino para oferecer ao homem sedento e carente. É por isso que quando pessoas se declaram dele, se dobram diante dele, começam a perceber que o álcool, que o tóxico, que as prostituições são insuficientes, porque está ali o pão da vida. Ele é o pão da vida, é o pão que sacia, é o pão que nos alimenta. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, não porque o templo é lindo, porque apenas ouvimos canções maravilhosas que nos elevam ao Senhor, porque aqui está o pão da vida, o Espírito Santo em nossas vidas, que nos alimentam com a palavra do Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. Eu quero concluir essa mensagem, os diáconos já podem retirar. Destes fatos precisamos reconhecer algumas coisas. Nós não devemos confiar em nós. E muitas vezes querer confiar em pessoas, que muitas vezes o coração delas não estão com desejo em Cristo, mas em desejo em si mesmos. Não queremos confiar nas avaliações espirituais que temos diante do Senhor. A verdade é que somos necessitados todos os dias. Que nós não devemos nos escandalizar com a palavra do Senhor, porque os verdadeiros filhos de Deus não se escandalizam com a palavra. E isso é uma reflexão que devemos ter nessa manhã. Se você tem se escandalizado com a palavra do Senhor, é necessário refazer o seu pensamento em relação à palavra do Senhor. Entender que ninguém pode enganar a Cristo, que nada fica escondido. Ele revela o traidor, Ele mostra e diz: olha, algum de vocês haverá de me trair. E o mais interessante é que a carapuça é servida, e quem fala é justamente quem nega e depois quem trai. Meus amados, Cristo sabe quem são os verdadeiros e falsos. Cristo sabe. Cristo sabe quem é satisfeito nele e quem não está satisfeito com ele. Em que grupo nós pertencemos? Em que grupo nós estamos? Em que viés de pensamento nos encontramos? Quem nós somos? Os que estão satisfeitos em Cristo pela sua palavra e pela sua presença? Ou aqueles que ainda murmuram e muitas vezes se põem ou se colocam mais importantes? É como eu estava ontem falando sobre o orgulho espiritual com a juventude. Alguns dizem assim: eu não sou o melhor, mas eu posso ser melhor que alguns. E se orgulham também. Se orgulham por sua simplicidade. Se orgulham porque dão oferta e contam para os outros que dão oferta. Se orgulham porque fazem: ah, eu fiz, olha que eu fiz. Meu irmão, miserável, homens que somos, que como o pastor José Maria colocou. Pedro disse: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O que vamos fazer, Santo de Israel? O Senhor é o pão da vida, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor é tudo que temos e possuímos, o Senhor é a maior riqueza, é o maior tesouro, é a pessoa mais importante.
mais importante que o meu pai, do que minha mãe, do que minha esposa, do que o marido, é mais importante que os bens. Jesus é a pessoa mais importante de toda a face da terra. A Ele, pois, essa manhã seja a glória, a honra, o louvor, as ações de graças, o domínio, o poder, a força, vem dEle e pertence a Ele. Aleluia! Feche seus olhos. Aleluia! Aleluia! Para onde nós iremos, ó Deus? Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que vamos fazer sem o Senhor? Tu és a vida, Senhor. Tu és o nosso respirar. Tu és o nosso levantar. Tu és de fato quem supre as nossas carentes necessidades. Tu és o nosso Deus. Senhor, que nós não venhamos abandonar o Teu reino. Que não venhamos usar desculpas. Queremos ser Teus, somente Teus. Queremos, ó Deus, que a cada dia mais o Senhor nos dê graça e poder, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Pastor Moisés.